Vamos estudar o livro de Oséias, no capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz a palavra do Senhor, lá em Oséias, que é um dos profetas menores, diz o seguinte: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meus queridos, nós vemos aqui o contexto desta profecia do profeta Oséias. É um contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo na nossa sociedade moderna. Nós vemos aqui muita maldição, pessoas que amaldiçoam umas às outras constantemente, vemos mentira, nós vemos relacionamentos hoje em dia baseados na mentira, nós vemos muitos assassinatos, uma violência desenfreada, descontrolada, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Então a questão da sensualidade, erotização e adultério tornou-se muito comum na nossa sociedade moderna, algo que o profeta Oséias já foi chamado a profetizar contra essas coisas lá no Antigo Testamento. Ultrapassam todos os limites. Então as pessoas estavam vivendo como se não houvesse limites, estavam vivendo como se Deus não existisse. Estavam vivendo uma forma de ateísmo, é como se Deus não tivesse feito nada por eles, como se Deus não existisse, como se eles não devessem prestar culto a Deus. Então, esse tema é um pouquinho polêmico, né? Falar sobre ateísmo, falar sobre esse ateísmo cristão, vivendo como se Deus não existisse ou se Jesus Cristo não tivesse existido, porque Jesus viveu aqui na Terra, morreu pelos nossos pecados e nós temos uma grande parcela da população, principalmente aqui no Brasil, mais ou menos 85% dos brasileiros se autodeclaram cristãos, ou seja, é um movimento aí de muitas pessoas, aproximadamente 200 milhões de pessoas se declaram cristãos aqui no Brasil. No entanto, muitas pessoas desses que se declaram cristãos vivem como se os preceitos ensinados por Cristo não existissem. É isso que eu quero trazer hoje aqui, essa reflexão para nós dentro da palavra de Deus. O profeta Oséias viveu num tempo, ele viveu aproximadamente no ano 750 antes de Cristo, 750 antes de Cristo. Era um reino dividido, era logo depois então do reinado de Salomão, quando os filhos de Salomão reinaram no reino do norte e no reino do sul, então o reino ficou dividido, e Oséias ele é chamado a profetizar um pouco para o reino do norte e mais para o reino do sul. Mas a mensagem do profeta Oséias é uma mensagem muito interessante, porque Deus ordena ao profeta Oséias que ele se case com uma mulher de prostituição. A esposa dele, Gomer, foi prostituta e era necessário que ele se casasse com essa mulher, que ele tivesse filhos com essa mulher, para que esses filhos recebessem nomes que declarariam
aquilo que Deus está querendo dizer para o povo, né? Então, dos nomes dos filhos, né, de Oséias e Gomer era não meu povo, né? Então Deus estava dizendo não para o povo, virando as costas para aquele povo. Então, percebam aqui que a lição que o profeta Oséias quer nos ensinar, né, e que Deus quer ensinar por meio do profeta Oséias, é que não tem como separar a mensagem do mensageiro, né? Nós sabemos sim que a mensagem é muito maior do que o mensageiro, a mensagem que nós proclamamos é muito melhor, muito maior do que aquilo que nós verdadeiramente somos, mas não tem como separar. Quando nós falamos de Jesus Cristo, as pessoas olham para nós e esperam que nós vivamos de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou, porque nós somos cristãos, que significa mini réplicas de Cristo. Então nós somos mini-cristos que estão espalhados por todas as regiões, por todos os lugares do nosso país, do mundo, estão servindo lá no trabalho, estão na escola, estão em casa, estão fazendo as coisas pela cidade, no comércio, enfim, em todos os lugares, os cristãos, que são mini-cristos, deveriam viver os ensinamentos de Cristo. Deveriam viver como se realmente Jesus Cristo tivesse vivo na vida deles. E não é isso que acontece em muitos dos casos. E nós sabemos também que nosso comportamento, às vezes, não é um comportamento que condiz com a palavra de Deus. No entanto, cada dia que passa, nós precisamos buscar melhorar, buscar a santificação por meio da obra do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente chegue ao patamar de mesclar a mensagem e o mensageiro. Ou seja, até que chegue ao ponto de as pessoas olharem para nós e verem a mensagem de Cristo estampada em nossas vidas, em tudo que nós fizermos, que a mensagem de Cristo seja estampada. Bom, a realidade é que nem sempre isso acontece. Infelizmente, muitas pessoas não vivem aquilo que pregam, e o profeta Oséias foi chamado para pregar nesse contexto em que líderes religiosos estavam em pecado. Foi chamado a pregar num contexto de muita idolatria, né, de abandono da fé. E as lições importantes aqui do livro de Oséias, né? Se as pessoas ao nosso redor não veem o amor de Deus em nós, eles não irão encontrá-lo em lugar nenhum. Se nós não somos instrumentos de Deus para manifestar o amor dele na vida das pessoas, as pessoas não irão encontrar nem Deus e nem o amor de Deus em lugar nenhum. Nós somos esses instrumentos do amor de Deus. Também podemos ver outra lição no livro de Oséias, é que nós não podemos separar nosso testemunho do nosso ministério, da nossa vida, né? Mais forte sermão de Oséias foi seu relacionamento com a sua esposa. A fonte do seu poder na pregação estava em seu lar e na sua família. Percebam que a mensagem que Oséias pregou foi a própria vida dele. Então ele se casa com uma prostituta e tem filhos com ela para poder então, com a sua vida, transmitir a mensagem que Deus queria que fosse transmitido ao povo. E a terceira lição importante desse livro de Oséias é que o único exemplo perfeito de amor é encontrado no próprio Deus. Quando Deus contrai matrimônio com o seu povo, ele recita votos que prometem permanência, um relacionamento correto, um tratamento justo, um amor inabalável, ternura, segurança e uma autorrevelação contínua. Tudo isso está ali no começo do capítulo 2 do livro de Oséias. E nossa sede de amor deve ser saciada nessa fonte, Deus. Então, saciar a sede do próximo, oferecendo-lhe não a melhor forma de amor humano que nós podemos dar, mas o puro amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de viver como se Deus existisse em nossas vidas e não como se ele não existisse. Nós vemos que a sociedade em que o profeta Oséias estava vivendo, faltava 3 elementos principais aqui, 3 elementos essenciais para que
a sociedade pudesse retomar aí a sua vida normal, a sua adoração a Deus. Então, faltava a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus. Vamos aqui falar de cada um desses pontos, né? Em primeiro lugar, a fidelidade. Deus, ele contrai o matrimônio com o seu povo, ele nos chama para um relacionamento de intimidade, e esse relacionamento de intimidade, lá no livro de Cantares, por exemplo, é um relacionamento comparado ao matrimônio, ou seja, Deus, ele se casa com o seu povo, e ao casar-se com o seu povo, ele exige fidelidade. Aqueles que se declaram, então, cristãos, aqueles que se declaram filhos de Deus, eles têm a responsabilidade de declarar fidelidade e de viver de forma fiel ao nosso Deus. Caso contrário, estará vivendo em adultério. Ou seja, meus irmãos, o relacionamento com Deus é um negócio muito sério. Não dá para dizer que sou cristão só da boca para fora. No momento em que nós assumimos esse compromisso de viver uma vida com Deus, no momento em que nós decidimos e assumimos publicamente, muitas pessoas passaram pelas águas do batismo, que nada mais é do que um compromisso público de que está vivendo para Deus, de que assume esse relacionamento com Deus. Essas pessoas precisam entender que exige um comprometimento muito grande. O nosso relacionamento com Deus exige um comprometimento da nossa parte. Ele promete ser fiel a nós e nós precisamos ser fiéis a Ele, assim como nós prometemos no dia do batismo ou no dia em que nós professamos publicamente a nossa fé. No tempo em que o profeta Oséias estava vivendo, havia muita idolatria. Infelizmente, logo depois do reinado de Salomão, Salomão teve lá muitas mulheres, né? Aproximadamente 1000 mulheres, diz os textos da palavra do Senhor, e essas mulheres trouxeram uma idolatria junto consigo. Então, não eram 1000 mulheres ali da região de Israel. Por que ele tinha tantas mulheres assim? Porque ele selava acordos comerciais com os países vizinhos ou com povos ali da região, e cada acordo que era selado, ele recebia uma mulher para que aquele acordo fosse fechado. As mulheres naquela época eram, infelizmente, um produto, né? Então, Salomão recebia essas mulheres, muito provavelmente ele não se relacionava com todas as mulheres, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar daquelas mulheres no seu reinado. Ele tinha ali um harém, né? Uma espécie de harém, várias casas onde as mulheres poderiam viver às custas do rei. E essas mulheres eram oferecidas por povos vizinhos que tinham os seus costumes pagãos. Essas mulheres traziam seus costumes, traziam a sua idolatria, todas para dentro do reino. Quando Salomão morre, os seus filhos tomam o poder e o reino se divide, reino do norte com a capital lá em Samaria e o reino do sul com a capital lá em Jerusalém. E o reino do sul é chamado de Judá, o reino do norte é chamado de Israel, e esses dois reinos são recebidos assim com muita idolatria. A idolatria começou a fazer parte desse povo. Esse povo que adorava somente a Deus começou a viver em adultério contra Deus. Eles contraíram matrimônio para com Deus e de repente estavam em adultério. E eles começaram a permitir construções de altares idólatras, de postes ídolos, né? Aqueles ídolos que ficam em postes, né? Que tem várias carrancas, né? Aqueles ídolos eram construídos por toda a cidade e principalmente nas montanhas. Então, cada montanha lá de Israel tinha um poste ídolo ou tinha um altar construído a algum tipo de ídolo. Percebam que a idolatria tomou conta daquele país e isso fez com que eles perdessem a noção de Deus, perdessem o feeling de Deus, parassem de ouvir a Deus. A fidelidade era essencial para que eles tivessem as suas vidas transformadas,
para que eles pudessem vencer qualquer tipo de idolatria e pudessem viver uma vida de consagração ao Senhor, uma vida reta diante do Senhor. Mas eles não conseguiram vencer a idolatria, ao contrário, permitiram que a idolatria tomasse conta deles e o povo foi tomado por essa idolatria. Como nós falamos já no início da nossa mensagem, nada muito diferente do que nós vemos hoje. Infelizmente, com muito pesar no nosso coração, a gente tem que reconhecer que há muita idolatria e em todos os lugares que a gente vai, há muita mesmo, né? Pessoas adorando outros deuses em todos os lugares. Bom, então nós vemos que isso desapareceu, a fidelidade desapareceu daquele povo e a idolatria havia tomado conta. Segunda coisa que faltava para o povo aqui era o amor, né? Faltava amor. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que o contrário de amor, muita gente entende que seria ódio, né? Alguns falam que é indiferença, mas se nós estamos falando do amor de Deus, que possui algumas características, né? Por exemplo, a abnegação e tal, o amor de Deus seria o egoísmo. Então, o amor de Deus seria algo muito parecido com o contrário, né, do amor de Deus, desculpa. O contrário do amor de Deus seria algo muito parecido com o egoísmo. Então, eles estavam vivendo, naquela época do livro de Oséias, um tempo em que principalmente os sacerdotes eram corruptos. Lembram da história lá de 1 Samuel, no capítulo 2, de Ofni e Finéias, né? Os filhos do sacerdote Eli, que quando chegavam o sacrifício, em vez deles queimarem o sacrifício para Deus, em vez deles prepararem todo o sacrifício e oferecerem para Deus, eles estavam tirando as melhores partes das carnes que estavam sendo oferecidas e eles pegavam para si uma parte que não era deles. Eles estavam recolhendo aqueles sacrifícios, se apossando de coisas que não eram deles. E isso fez com que isso entristecesse demais o coração de Deus e esses sacerdotes corruptos aí foram mortos. E percebam que essa liderança corrupta, principalmente dentro do sistema sacerdotal, foi algo que foi instituído não apenas aí, né, mas a partir de Ofni e Finéias, e foi sendo prolongado até os tempos de Jesus, em que o sistema sacerdotal era muito corrupto. Dentro do templo havia 2 sumos sacerdotes, por exemplo, algo inadmissível em tempos anteriores. Isso porque o pessoal queria fazer uma politicagem ali e permitiram então que houvesse 2 sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes se dividiam ali toda a renda do templo. Quando Jesus chega no templo e vira a mesa dos cambistas e diz: a casa do meu pai, né, está sendo feita de covil de ladrões, ou seja, quando Jesus chega ali, ele vê aquelas pessoas comprando os animais para serem oferecidos dentro do templo por um preço que não era o preço razoável, o preço justo daqueles animais. Além disso, eles criaram até um sistema de câmbio, né? Então, eles não aceitavam as moedas romanas para compra de animais. Então, antes de entrar no templo, antes de comprar o animal para fazer o sacrifício, eles precisavam trocar o seu dinheiro. Chegavam com dinheiro romano, trocavam a troco com a moeda do templo, né? Então eles faziam esse câmbio e aí a partir desse câmbio eles compravam o animal que deveria ser oferecido em sacrifício. Então os sacerdotes eles estavam ganhando no câmbio, estavam ganhando em cima das ofertas que eram compradas pelas pessoas, dos sacrifícios que eram queimados, e tudo isso com preço injusto, um preço acima daquele que deveria ser praticado no mercado. Ou seja, Jesus fica irritadíssimo com tudo isso que estava acontecendo. E ele vê que esse sistema corrupto se prolongou por muitos anos.
E, infelizmente, é um sistema corrupto que está presente na nossa sociedade moderna também. E triste dizer isso, né? Infelizmente, nós anunciamos isso, né? E reconhecemos que nas igrejas ainda existe muita corrupção, né? Infelizmente, no sistema sacerdotal. No entanto, Deus chama esse povo ao arrependimento, né? Deus chama os sacerdotes ao arrependimento. E ele diz aqui, principalmente no versículo 4, né? Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. E eu diria mais, irmãos, eu diria muito mais aqui, né? Quando nós entendemos que lá no Novo Testamento Jesus Cristo morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo, naquele momento nós estamos entendendo que nós temos livre acesso a Deus e nós recebemos o sacerdócio universal. O que seria isso então? Como nós temos o livre acesso a Deus, nós não precisamos mais de um sacerdote para intermediar o nosso relacionamento com Deus. Nós somos os nossos próprios sacerdotes. Ou seja, quando essa palavra está dizendo assim, pois sou eu quem acusa os sacerdotes, esta palavra não é apenas para os clérigos, os religiosos que estão dentro da igreja ali, responsáveis por administrar os ritos, né, dentro da igreja, fazer os cultos, ministrar ceia, batismo, não só isso, mas todos os sacerdotes, todas as pessoas de uma forma geral. Então, o sacerdócio universal faz com que essa palavra também sirva para você e para mim. Essa palavra faz com que todos nós sejamos colocados debaixo do mesmo pacote. Todos nós, de alguma forma, estamos agindo com corrupção e nós precisamos vigiar. Como eu disse no início também da mensagem, não tem como separar a mensagem do mensageiro. Nós precisamos entender que se Deus vive em nós, nós precisamos demonstrar isso por meio do nosso comportamento, por meio de uma transformação de vida. Se Deus realmente existe, né, se nós vivemos como se Deus existisse e nós o adoramos, nós precisamos viver uma vida de consagração, uma vida reta, uma vida justa diante da sociedade e diante também do próprio Deus. Ou seja, meus irmãos, nós somos chamados a vencer esse tipo de ateísmo cristão, vencer essa prática de viver como se Deus não existisse, mas somos chamados a viver uma vida de consagração ao nosso Senhor. Nós vimos então que a fidelidade, o amor desapareceram dessa terra, bem como o conhecimento de Deus. Então, terceiro elemento que eu chamo a atenção dos irmãos aqui, que também é de extrema importância para o nosso entendimento, é o conhecimento de Deus. E muitas pessoas abandonaram o conhecimento de Deus naquela época em que o profeta Oséias estava vivendo, e estavam vivendo um tempo de indiferença, um tempo em que como se Deus não tivesse dado a revelação a eles, como se Deus não tivesse entregado mandamentos a eles, como se Deus não tivesse colocado um sistema de culto para eles. Eles pararam de adorar, ou muitas pessoas estavam adorando, como diz os textos aqui do profeta Oséias, muitas pessoas adoravam a Deus, mas ainda assim flertavam com outros deuses. Ainda assim viviam como se Deus não existisse. Ainda assim viviam um ateísmo, viviam como se Deus não existisse na terra. E sabe, irmãos, não tem como nós vivermos como se Deus não existisse. Porque Deus é o Criador de todas as coisas e se Ele nos criou e se Ele nos ama, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós, para que nós obtivéssemos a salvação, e Ele deixa tudo isso descrito na sua palavra, Ele faz questão de usar pessoas ao longo de aproximadamente 2000 anos para escrever essa mensagem, esse plano de salvação dEle para cada um de nós, é porque realmente nós precisamos entender isso e nós precisamos dar uma atenção que é devida. Nós não podemos viver como se Deus não existisse. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem. O William Shakespeare diz
que o mundo sem Deus seria uma fábula contada por um idiota num acesso de raiva. Se Deus realmente não existisse, não faria sentido nenhum nós vivermos no mundo em que nós estamos vivendo, e mais do que isso, né, não faria sentido nenhum nós vivermos o amor. Por quê? Porque não faz sentido nós amarmos uns aos outros, não faz sentido nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Aliás, se Ele não existisse, nós não teríamos esse amor a Ele. Então, seria ódio atrás de ódio, seria raiva contra raiva, seria olho por olho, dente por dente e graça nenhuma. E a graça é manifesta nas nossas vidas, senão nós não estaríamos vivos, senão nós não merecíamos estar aqui. Afinal, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Agora, uma pergunta: por que você diz que tem comunhão com Deus se na sua vida você não demonstra isso? É algo que traz-nos a reflexão. Por que muita gente se pronuncia cristão, diz que é crente, mas não vive uma vida que condiz? Por que muitas pessoas vivem uma vida de corrupção, vivem como se Deus não existisse e ainda assim anunciam publicamente a sua fé? Talvez por orgulho, talvez por status, talvez por estar interessado em alguma coisa, né? Por motivos escusos. Nós não sabemos o coração de cada um, né? Nós não entendemos, mas Deus sabe. Deus conhece o nosso coração e Deus sabe qual é a motivação do seu e do meu coração em estar fazendo aquilo que eu faço, em viver a vida que nós vivemos. Então é importante que a gente reflita sobre essa questão. Como que está a sua vida de oração? Será que você acorda de manhã e vive o dia todo, passa o dia todo como se Deus não existisse? Nem lembra de orar a Deus, nem lembra de dar graças a Deus, nem lembra de glorificar a Deus? Será que nós também não caímos num esquecimento e vivemos como se Deus não existisse? Será que nós estamos vivendo a nossa vida sem nenhum comprometimento, sem uma vida de fidelidade, sem uma vida de amor, sem uma vida de comprometimento com o conhecimento de Deus? Isso é para a gente refletir, para a gente pensar nos nossos comportamentos e aquilo que nós estamos vivendo. Foi feita uma pesquisa uma vez sobre, principalmente com os jovens, né? Por que os jovens abandonam a fé cristã, né? A fé, param de frequentar as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. E foi levantado alguns pontos, né? Primeiro, a hipocrisia. Então, muita gente dentro da igreja é hipócrita e nós precisamos vencer esse tipo de pecado. Como que nós vencemos isso? Sendo transparente, sendo genuíno e vivendo uma vida de adoração genuína ao nosso Deus. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, irmãos. Nós precisamos viver uma vida de retidão com o Senhor. Nós precisamos mudar os nossos valores internos para que não sejamos mais hipócritas. E as pessoas estão olhando para nós porque elas esperam ver em nós o Jesus Cristo que nós anunciamos, que pregamos. O Jesus Cristo que nós anunciamos aos quatro cantos do mundo, que nós somos filhos dele, nós somos filhos de Deus, né? E nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós assumimos esse sobrenome da família de Deus, então precisamos viver dessa forma. Outros motivos, né, os crentes são fechados demais, são quadrados, retrógrados, vivem cheio de regras, vivem num mundo cheio de regras. E eu repito aquilo que eu já afirmei alguns cultos anteriores. Quem acha que cristianismo é uma religião cheia de regras, não entendeu nada o que é cristianismo. Quem enxerga o cristianismo ou enxerga a palavra de Deus como um conjunto de leis e regras apenas, não entendeu nada o que é o cristianismo.
Jesus veio para trazer liberdade. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós bem entendermos. Nós precisamos entender que na mesma medida em que nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós bem entendemos, nós temos também a responsabilidade, porque aquilo que nós fizermos aqui na terra vai nos conduzir para algum lugar na eternidade, ou para o céu, ou para o inferno. E isso é claro para a gente. Então nós precisamos ter a real dimensão daquilo que está acontecendo ao nosso redor, daquilo que está acontecendo na nossa vida, nos propor a mudar em relação aos nossos comportamentos, sendo mais fiéis, praticando o amor e conhecendo mais a Deus, conhecendo por meio da sua palavra, mergulhando nessa palavra de Deus. Sabe, irmãos, é triste ver que coisas, por exemplo, na internet, coisas bestas, coisas bobas assim, ganham milhões de visualizações. E as coisas da palavra de Deus são difíceis de serem trabalhadas, são difíceis de serem divulgadas. Quando tem alguém que prega a palavra de Deus ali na internet, que tem uma mensagem e tal, é muito difícil de alguém publicar, é muito difícil de alguém compartilhar. Nós temos vivido esses tempos assim, onde a palavra de Deus é abafada e as outras coisas são publicadas abertamente. Então muita gente hoje tem medo de se dizer cristão, até porque sabe que o seu comportamento não condiz com aquilo que a palavra de Deus prega. Outro motivo pelo qual as pessoas abandonam a fé é porque eles acreditam que os crentes são muito julgadores, são pessoas que vivem julgando uns aos outros, apontam o dedo, você é pecador porque você faz isso, porque você faz aquilo, você é homossexual, você deixou de ser, então, enfim, várias questões são colocadas aqui e os crentes são tidos por hipócritas, porque não vivem o evangelho verdadeiro. Irmãos, nós temos essa grande responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, de viver uma vida de consagração, de retidão diante de Deus, e é isso que faz com que a gente desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que faz com que a gente não viva como se Deus não existisse. Muita gente está vivendo como se Deus não existisse, mas eu e você temos hoje a oportunidade de mudarmos a nossa posição, mudarmos o nosso posicionamento e vivermos uma vida como se Deus realmente existisse, como se a nossa vida realmente tivesse sido comprada pelo sangue de Cristo lá na cruz. Eu e você somos chamados a experimentar essa transformação que só acontece pela palavra de Deus. Vamos desenvolver uma paixão pela palavra de Deus. Vamos desenvolver um amor muito grande por essa palavra, para que possamos, assim, nos aprofundar, para que possamos entender a palavra. Muita gente lê isso daqui e não entende, e acha que está tudo bem assim. Não, se você lê a palavra de Deus e não entende, é o momento de nós nos aprofundarmos, de orarmos mais, de buscarmos mais. Uma vez eu estava no ônibus da faculdade, voltando da faculdade junto com um irmão que já tinha alguns anos a mais de caminhada de fé, e um dia a gente, voltando da faculdade, ele começou a compartilhar algumas questões bíblicas e eu fiquei maravilhado pela forma como ele falava da palavra de Deus, os versículos que ele tinha decorado, enfim, tudo que ele falava era de uma maneira tão fácil, tão simples, e eu falei assim para ele: cara, um dia eu quero ter esse conhecimento da palavra de Deus que você tem. Um dia eu quero conhecer e amar a palavra de Deus assim como você ama, assim como você vive. E, irmãos, a partir desse dia eu passei a devorar a palavra de Deus. Eu passei a ler assim constantemente a palavra de Deus dia e noite, porque eu entendi que era a necessidade que eu tinha de conhecer mais a palavra de Deus. Depois eu comecei a fazer seminário, faculdade de teologia, e aí eu descobri que eu não sabia nada mesmo.
mesmo, as pessoas que estavam ao meu redor sabiam muito mais. E aí, quando eu vi que havia pessoas ao meu redor que sabiam muito mais da palavra de Deus, eu falei assim, puxa, eu não posso mais dormir, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, à noite, e o tempo que eu tivesse disponível, eu estava lendo a Bíblia, porque eu precisava crescer nesse conhecimento, porque não para me gabar, não é para simplesmente dizer assim, eu sei, eu conheço a palavra de Deus, não é por causa disso, é porque o conhecimento de Deus faz com que a gente se desenvolva na nossa fé, é o conhecimento da palavra de Deus que vai fazer com que a gente cresça. E eu e você temos a oportunidade hoje de amarmos a palavra de Deus e desenvolvermos essa paixão pela palavra de Deus. E assim nós vamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele.